A gente vinha falando acerca do valor da Bíblia. Falamos do valor histórico, filosófico, geográfico e espiritual. O valor espiritual é tremendo, porque acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus, as revelações. Contém também muitas coisas, erros de pessoas, defeitos, problemas, guerras, aflições, né? E aquilo ali nos traz um certo teor espiritual e aprendemos com os erros dos outros. Dizem que o homem sábio é aquele que aprende com os erros dos outros e não aquele que aprende com seus próprios erros. Então, o valor da Bíblia espiritual é muito grande. Muita gente morreu para que este livro esteja em tuas mãos. Então, decorando, valor histórico, filosófico, geográfico e espiritual. Comente no seu comentário acerca desses valores da Bíblia. Jesus usou as Escrituras mostrando o seu valor. Até na tentação de Jesus Cristo, ele utilizou as Escrituras. Satanás dizia uma coisa e ele dizia, está escrito. Aí Satanás vinha com outra coisa e ele dizia, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, não só de pão viverá o homem. Então, Jesus Cristo utilizou as Escrituras tremendamente, isso autenticando a Bíblia. A Bíblia é maravilhosa, né? Então, Jesus utilizou as Escrituras mostrando o seu sentido. Deus é o autor da Bíblia. Por que Deus é o autor da Bíblia? Porque a Bíblia, ela cobre um espaço de tempo em torno de 6.000 anos. 4, outros dizem 5 e alguns dizem 6. E vamos dizer que ela tenha 4.000 anos de descrição, né? E isto com 40 autores diferentes que se completam. Um completa o outro. Acreditamos, cremos no nosso coração que Deus é o autor da Bíblia, porque Ele organizou essa Bíblia vagarosamente e Ele foi deixando registros na história para que possamos saber, possamos conhecer qual é a boa, perfeita e santa vontade dEle. Então Deus é o autor da Bíblia. Ninguém iria escrever seus fracassos, defeitos, rebeliões contra Deus. Então, dificilmente a pessoa pode até escrever alguma coisa boa dele, alguma coisa que ele fez, mas escrever as coisas erradas que ele fez, isso nós atribuímos a uma influência divina para aquelas pessoas escrever sobre os seus erros, fracassos e tribulações, né? A própria Bíblia não atribui a infabilidade aos seus autores. A própria Bíblia mostra que os autores dela não eram infalíveis. Ao contrário dos homens da época, dos reis, que queriam ser deuses, santos, infalíveis, a Bíblia mostra que os seus autores eram infalíveis e erravam. No caso dos Salmos, né, Davi mostra o erro de Davi, a queda e tudo mais. Então, a Bíblia é uma coisa maravilhosa. A autoridade da Bíblia está em sua inspiração divina. Então a autoridade da Bíblia não é só que ela é um livro escrito de uma filosofia, de uma religião, não. A Bíblia, ela tem autoridade porque ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ela é inspirada, há uma inspiração. Deus, através do seu Santo Espírito, inspirou os autores que escreveram aqueles livros maravilhosos que até hoje nos guia para a sua santa vontade. O cânon da Bíblia, o cânon bíblico, né? O termo cânon significa regra, cana, vara, medição, né? No grego, kané, ou seja, K-A-N-E-H. K-A-N-E-H. Sábios e entendidos fizeram análise dos textos, no cânon, né? Sábios e entendidos fizeram análise dos textos e a veracidade dos possíveis autores. A tradição foi levada em consideração. Então, quando houve o cânon, aquele grupo que se reuniu para fazer o cânon, ou seja, para analisar se aquele livro era a inspiração do Espírito Santo ou não, eles levaram em consideração a tradição, os autores, a proximidade dos autores com Israel, né, com Jesus, no caso do Novo Testamento. Foram feitas análises da prova
da veracidade, da autenticidade do texto, né? Foram analisadas as citações e tradições. Joséfo, grande historiador judeu, que viveu entre 37 a 100, né? No ano 37 a 100, Joséfo, ele cita os livros, fala sobre o cânon, né? Fala sobre a questão da tradução dos livros, se os livros eram inspiração, se não eram. A Bíblia faz referência a livros desaparecidos. Isso é interessante. Até agora não encontrados. Então a Bíblia faz referência a outros livros que não estão na nossa Bíblia, mas não foram encontrados. Aí, essas referências estão em Neemias 21:14, Josué 10:13, né? 1 Samuel 1:18, 1 Reis 11:41, 2 Crônicas 27:24 e o capítulo 29 também, 2 Crônicas 9:29, 12:15, 13:22 e 33:19. São citações de livros que não se encontram em nossa Bíblia, porque eles não participaram do cânon da Bíblia e com isso eles não foram analisados, então ficaram de fora, né? No Mar Morto houve alguns achados em 1947, né? As cavernas de Qumran, 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 Qumran. As cavernas de Qumran é um labirinto de 1000 e poucas cavernas, e muita gente até chegou a morrer nesses labirintos. Tão é a dificuldade de você achar a saída nesses locais. Então foram encontrados livros, partes do Velho Testamento, partes de livros importantes, livro de Melquisedeque, livro de Enoque e outros livros escritos de grande importância histórica que foram guardados pelos essênios. Então lembre-se, houve um achado nas cavernas de Qumran, e esse achado trouxe à tona alguns livros que nós não temos acesso. Por exemplo, o livro de Melquisedeque. O cânon geral foi em 90, no ano 90 depois de Cristo, em Jamnia, Jamnia, próximo à moderna Jope. Então houve um cânon lá. Em Israel, os rabinos, em uma comissão liderados por Johan Ben Zahai. Vou traduzir para vocês. Johanan, já que você está escrevendo. Ben, Ben. Zakai. Zakai. Esse era o rabino responsável pela comissão do cânon que houve no ano 90 depois de Cristo. Reconheceram e fixaram o cânon dos livros do Velho Testamento. Então, esse foi o cânon do Velho Testamento e foi realizado no ano 90 depois de Cristo, ou seja, depois da destruição de Jerusalém, que se deu no ano 70. Esse rabino, Johanan Ben Zahakai, ele liderou uma equipe de sábios que autenticaram o cânon do Velho Testamento. Essa autenticação foi apenas uma legalização, porque esses livros já eram considerados inspiração do Espírito Santo, né? Lembre-se dos livros canônicos, são os livros que são considerados inspiração do Espírito Santo, os livros aceitos como inspirados. Está lembrado? Qualquer dúvida, volte o vídeo, né? A formação dos livros do Novo Testamento se formou num espaço de 100 anos. Então o Novo Testamento ele foi escrito num espaço de 100 anos, né? Apocalipse, por exemplo, foi escrito mais ou menos no ano 95 depois de Cristo. Ou seja, todo o Novo Testamento foi escrito nesse espaço de 100 anos depois de Cristo. Já o reconhecimento canônico dos livros do Novo Testamento demorou muito, devido a supostos escritos de hereges. Então existiam muitos escritos que eram considerados hereges, e esses escritos atrapalharam o cânon do Novo Testamento. Então demorou muito, e houve muita briga, muita intriga, né? Há livros mencionados no Novo Testamento que até hoje não foi encontrado. Então há vários livros mencionados no Novo Testamento que até hoje não foram encontrados.
não passaram pelo cânon, não foram encontrados, se foram, se perderam novamente. A ordem existente até hoje veio da Vulgata e não está em sequência cronológica. Então a ordem da Bíblia que nós conhecemos até hoje, ela veio da Vulgata. Daqui a pouco você vai saber o que é Vulgata. O reconhecimento dos livros do Novo Testamento demorou muito para acontecer. E o cânon aconteceu no ano 397. Anotou? 397 depois de Cristo, no terceiro concílio de Cartago. Ou seja, o cânon do Novo Testamento demorou muito, né? Aconteceu em 397 depois de Cristo, no terceiro concílio de Cartago. Vamos continuar nesse assunto?